Entenda como se proteger de terroristas e pessoas mal intencionadas. Terroristas e criminosos de todas as espécies gostam de usar drogas como armas. Por exemplo, alguns patrões, para não pagar a indenização e poder demitir seus funcionários por justa causa, gostam de colocar drogas que dão depressão e irritação nas pessoas, para elas se aborrecerem com seus colegas de trabalho e brigarem, para então assim receberem justa causa e o patrão vinha acabar lucrando com isso. Esportistas desonestos também usam muitas drogas para obterem vantagens. Por exemplo, pode usar uma droga que deixa a pessoa lenta e sem forças para vencer o oponente. Um político desonesto, para prender ou assassinar um adversário, em vez dele plantar falsas provas na casa de seu oponente, ele pode pôr algumas dessas drogas para o mesmo ficar extremamente aborrecido e brigar com alguém ou fazer coisas piores, para então serem presos, perderem sua reputação e várias outras coisas. Um empresário desonesto pode, por exemplo, para a sua empresa produzir mais do que a dos seus concorrentes, colocar droga nas águas, comidas ou no ar dos trabalhadores da empresa adversária, para os trabalhadores produzirem menos, para eles se desentenderem e criar contenda entre eles mesmos, para eles adoecerem, para os empregados dali serem facilmente convencidos a aceitarem suborno para cometerem crimes contra a tal empresa e várias outras coisas. Um homem desonesto e cobiçoso, para conseguir tomar uma mulher de um vizinho, pode mandar colocar droga nas águas, comida ou colocar no ar do seu quintal para o vento empurrá-la para a casa do vizinho, para então seu vizinho se desentender e criar contenda entre ele e sua namorada, para então se separarem e o caminho ficar livre para ele ficar com a namorada ou a esposa do vizinho. Um homem desonesto e cobiçoso, para conseguir convencer uma moça e seus pais a namorar ou casar com a mesma, pode mandar colocar drogas nas águas, comidas ou colocar no ar do seu quintal para o vento empurrá-la para a casa do vizinho ou da vizinha, para então eles ficarem com a mente extremamente enfraquecida e confusa, para serem facilmente enganados e convencidos a aceitar o namoro ou o casamento da moça. Terroristas, então, nem se fala. Esses é que gostam mesmo de usar essas drogas. Então, é muito importante você se defender dos tais, e isso acontece e está acontecendo. Então, assim, é muito mais fácil para um homem que odeia um adversário se livrar de seu desafeto do que mandando assassiná-lo, pois assim a própria pessoa se suicida ou se incrimina com as próprias mãos. Por isso que muitos têm investido nessa questão, pois assim fica muito mais fácil de se livrar, por exemplo, de uma investigação ou de uma incriminação. Até mesmo porque a pessoa que é drogada ou envenenada, ela chega a cometer o crime e até ela ser presa e até desconfiarem que ela poderia estar sendo drogada, isso vai demorar muito. Então, ou seja, até lá, provavelmente o efeito da droga no corpo daquela pessoa já passou, não tem mais vestígio, não tem mais como, por exemplo, provar, não tem mais como, por exemplo, um médico ir lá tirar parte do sangue dele para fazer um exame para ver se ele não estava sob efeito de alguma droga. Então, assim, sem sombra de dúvidas, é muito mais fácil para uma pessoa assassinar a reputação de uma pessoa, fazer uma pessoa ser presa, fazer uma pessoa perder um cargo ou algo parecido, porque é com drogas, né? Agora, se a pessoa mandasse, por exemplo, um adversário ser assassinado, aí já é outra história. Fica logo claro que ele foi assassinado, foi executado, alguém mandou fazer aquilo. Então, deve-se investigar para saber exatamente quem mandou fazer aquilo, por que que ele mandou fazer aquilo. Aí até que acaba chegando a alguém. Mas assim, dessa forma, com drogas, já é muito mais difícil. Por isso que muitos têm investido nessa questão. E por isso que você deve ficar atento e se proteger. E milhares de pessoas estão sofrendo com essa atitude ilícita e sendo injustiçadas. Muitas vezes, estas pessoas ficam com o organismo extremamente enfraquecido e com a mente extremamente confusa e enfraquecida, igual como esse padre da foto, que pelos efeitos colaterais vistos em seu corpo, muito provavelmente é uma vítima desse tipo de ataque. Na grande maioria dos casos,
a própria pessoa não sabe que está sendo drogada ou atacada, pois essas drogas usadas nessas atitudes ilícitas não têm cheiro, não têm cor, não têm sabor. Por isso, dificilmente as pessoas desconfiam que estão sendo alvos desse tipo de ataque. Muitas vezes, elas acham que é alguma doença ou algo parecido. Mas o pior de tudo é que por elas não saberem de nada, elas não conseguem se defenderem e muitas vezes jogam dinheiro e tempo fora tentando se curar e nada conseguem. Outras vezes se acidentam gravemente e às vezes por estarem muito dopadas, confusas e enfraquecidas, até chegam a cometer crimes, sendo injustiçadas, presas, perdem seu patrimônio ou são obrigadas a pagarem multas altíssimas, sofrem humilhações, têm sua reputação destruída e várias outras coisas. Essa mulher desse vídeo também é um exemplo disso e provavelmente estava sofrendo esse tipo de ataque sendo drogada com químicos. Veja nesse link abaixo e veja nesse vídeo. Esse e muitos outros casos como esse muito provavelmente aconteceram por essas pessoas estarem sofrendo provilistas e sofrendo ataques com drogas. Um desses casos é o do Hélito Menezes de Oliveira, que em 2011 invadiu uma escola em Realengo, no Rio de Janeiro, e matou 12 crianças e se suicidou. Outro caso parecido é o de 2 jovens que, em 2019, invadiram a escola Raul Brasil e mataram 10 pessoas e se suicidaram. Outro caso parecido é o de um garoto de 13 anos que, em 2022, matou a própria mãe de 47 anos e o irmão caçula de 7 anos a tiros dentro de casa, localizado no município de Passos, na Paraíba. O pai do garoto, de 56 anos, também foi baleado e sofreu tentativa de homicídio, mas sobreviveu. E também, um outro caso parecido com esse é o do jovem Kiper Mai, que invadiu uma escola e matou 5 pessoas em Saudade, município de Santa Catarina. O crime ocorreu em maio de 2021. E também tem vários outros crimes parecidos com este, mas não passam ou não passaram na mídia. E muito provavelmente esses casos citados são apenas a ponta do iceberg. É por esse motivo que o amor de muitos tem se esfriado, conforme o que nos diz a profecia. Abre aspas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, fecha aspas. Mateus capítulo 24, verso 12. Por isso, leve essa questão mais a sério e cuide mais da sua saúde, pondo em prática as dicas desse link abaixo. A seguir tem um link para você acessar que vai redirecionar você para uma matéria explicando um pouco mais sobre isso. A primeira coisa a se fazer é acreditar que isso está acontecendo e que você pode ser uma vítima. Geralmente, eles contratam pessoas para colocar drogas na sua comida, água e até no ar para prejudicar o ar que você respira. Eles usam essas drogas para você se desequilibrar mentalmente e cometer crimes e também ser incriminado. Tem drogas que causam depressão junto com uma vontade forte de não querer viver, irritabilidade e muita raiva, para ficar desatento, drogas para doer o coração, drogas para você dormir, drogas para cair o seu cabelo, drogas que quando você toma, corta a sua boca e a sua pele, drogas para coçar e nessas coceiras surge um monte de feridinhas na cabeça e outros lugares. Usa uma toxina para você também perder as forças e ficar lento, tem veneno para você suar bastante, toxinas para dar febre, toxinas para engordar e emagrecer. Tem drogas também para você ficar com a mente extremamente enfraquecida e não pensar direito. Tem drogas também para você ficar assim mais ou menos como se fosse assim um retardado. Tem drogas também que é parecido com uma Viagra. Você sente muita vontade de fazer sexo e contribui grandemente para você também cometer crimes sexuais. E tem vários outros, mas os principais que eles mais usam são esses citados. Tenham muito cuidado com isso. E se você sentir algum desses sintomas, denuncie na PF, Ministério Público e outros órgãos.
Agora, faça de tudo para se defender do ataque das drogas enquanto eles investigam, porque se você estiver sendo atacado com químicos e cometer crimes, você vai ser incriminado. Sem contar que, mesmo que a justiça condene eles e lhe dê uma indenização de bilhões, nada paga a sua saúde. Sem contar ainda que tem o risco de você se acidentar, porque você vai ficar desequilibrado com o ataque das drogas e pode até morrer. E você vai sentir várias outras perturbações, como por exemplo, quando eu senti esse ataque químico mais forte em 2010, que dá depressão, eu queria me livrar desse incômodo e fiz várias outras coisas para me livrar dela, e algumas vezes eu cheguei a até comer carne pensando que a falta dela me dava depressão, e tive várias outras perturbações, e com você pode acontecer o mesmo, ou até pior. Então tenham muitíssimo cuidado. Fiquem atentos com os sintomas descritos aqui e, se você senti-los, ponha cadeado de segredo na sua casa, pois eles mandam pessoas entrarem na sua casa com chave mestre para colocar drogas na sua comida e água. E também é importante você usar portas cadeadas pelo lado de dentro e usar um cadeado nele. Usar também uma abraçadeira pelo lado de dentro da sua casa, nos lados da porta, para colocar uma barra de ferro atravessando a porta para reforçá-la. Também é bom você usar cadeados de alarme ou trava de moto com alarme, cadeado de chave escalonada, cadeado de segredo com senhas, mas que tenha 90 números ou mais para se achar senhas entre eles. Uma outra forma que é muito usada por esses criminosos para conseguir lhe atacar com essas toxinas nocivas é pagando para um vizinho seu que tem um muro muito perto da sua casa para ele jogar esses venenos químicos no ar do quintal para o vento empurrá-lo para sua casa, para então atingir você. E se você não morar a pelo menos 200 metros de distância do muro do seu vizinho, você é um alvo muito fácil. Por isso, se também você puder comprar um terreno grande e afastado uns 200 metros do muro do seu vizinho, é muito bom. Faça isso urgentemente. Agora, se você ainda não pode comprar um terreno como falei, você pode também usar uma chaminé em forma de tubo para sugar o ar puro mais lá do alto e manter sua casa o tempo todo com portas e janelas fechadas. Mas comprar um terreno afastado ainda é melhor. Por isso, se também você puder comprar um terreno grande e afastado, uns 200 metros do muro do seu vizinho, é muito bom. Uma outra forma muito usada por esses criminosos é ele atacar com drones e outros veículos controlados remotamente. Hoje em dia, existem drones, robôs e vários outros veículos muito pequenos controlados remotamente e podem e são usados. Por isso, é bom também que sua casa seja bem vedada com laje, portas e janelas anti-ruídos ou sem frestas, para que não possibilite a entrada de nenhum mosquito ou grão de areia, justamente para eles não injetarem gás envenenado ou jogar insetos ou outras coisas através desses buraquinhos para lhe prejudicar. Até mesmo com os buracos das tomadas, dos ralos, das pias, vaso sanitário e com os ralos do banheiro, você deve tomar muito cuidado e fechá-los depois de usá-los, pois através desses buraquinhos, o inimigo pode injetar gás ou ar contaminado dentro de sua casa, principalmente se você reside em edifícios, kitnet ou em casas muito próximas à do seu vizinho. E é bom até mesmo fazer o seu quarto ou local onde fica a sua cama bem vedado e sem nenhum buraquinho também, mas apenas com um orifício para alguma ventilação forçada, manter o local ventilado. Também, quando você for instalar uma chaminé ou duto de ventilação forçada para sugar o ar puro para dentro de sua casa, não se esqueça de pôr na ponta e no fim da chaminé ou do duto uma tela metálica de buracos de 1 milímetro ou menor para não usar esses buracos para lhe envenenar. Também é bom você ter um aparelho chamado Jamming, bloqueador de sinal de drones, rádio, de GPS, de GSM, de sinal 2G, 3G, 4G e de 5G, para ligá-lo principalmente à noite, para evitar que drones usem a chaminé ou os dutos de ventilação para lhe envenenar. E olha que é de extrema importância você manter a casa ventilada como mencionei, e por isso é importante os bloqueadores destes tais sinais.
pois existem drones e veículos do tamanho de 2 centímetros para venda na internet. Mas creio que deve haver drones do tamanho de um grão de arroz, pois se eles conseguem fazer relógios com engrenagens e peças minúsculas, eles também podem fazer outras coisas. Então, leve essa questão mais a sério e aprenda mais sobre o bloqueador de drones Jamie nesse link a seguir. Mas o mais importante mesmo e eficaz é manter a casa bem vedada, porque pode existir outros sinais de controle de drones que não será bloqueado com um Jamie. Por isso, se você vedar bem a sua casa, já resolve esse problema. Não sei se você já reparou que o sinal de celular não pega em túneis rodoviários muito fechados ou em subsolos. Em locais muito fechados e vedados, o celular não pega. Por isso, se a sua casa for de um concreto grosso e bem vedada ou for no subsolo, os drones não funcionarão ali e não poderão lhe atacar. Não só os drones, mas nenhum outro veículo controlado remotamente poderão funcionar ali, porque as paredes muito grossas não deixam passar o sinal para controlar eles. Você deve vedar também com telas metálicas nas janelas se durante o dia ela fica aberta, porque drones podem entrar por ela e se esconder debaixo de um móvel e depois, à noite, ele atacar. E olha que existem drones muito pequenos, não tenho certeza, mas acho que existem drones do tamanho de um bago de lentilha. E também, os drones e veículos mais grandes, controlados remotamente, podem fazer qualquer coisa dentro de sua casa. Tipo, abrir as portas para ladrões entrarem, usar seu celular e roubar dinheiro de sua conta bancária, acessada pelo mesmo, colocar venenos na sua comida, água e ar e fazer várias outras sabotagens. E o pior de tudo é que você ainda pode culpar um parente seu por isso. Se você ainda não tem condições de comprar janelas e portas à prova de ruído, comece primeiramente vedando apenas onde fica a sua cama e depois você faz o resto. Mas lógico, né? A sua cama tem que ter um orifício para a ventilação forçada. O mais seguro para você consumir água saudável e limpa é tratar a água do seu poço e protegê-lo. Tipo, fazendo-o dentro de sua casa e colocando a caixa de água também dentro de sua casa, ou aparando a água da chuva e tratando-a. Ou ainda, tem outros equipamentos mais sofisticados e melhores, como os bebedouros que retiram água do ar, tratar a água do ar-condicionado e usá-la, ou comprar o equipamento chamado de Fontos. Ele retira a água do ar e é mais seguro. E é só procurar na internet que você encontra. Se você puder, faça isso e não espere você sentir os sintomas ou descobrir que está sendo perseguido, porque isso também não é só um gasto a mais, é um investimento. Afinal, você vai estar bem mais seguro com seu poço artesiano dentro de casa, com a bomba e a caixa d'água sempre protegidos de envenenamentos de qualquer desafeto. Também um bebedouro que retira do ar a água pronta para o consumo é um investimento na saúde e segurança. Também, quando você ferve a água envenenada, saem muitos dos químicos contidos nela. Por exemplo, você põe 6 litros de água numa panela e deixa ferver até secar de 1 a 3 centímetros. Dependendo do veneno que estiver na água, sai tudo. Os principais venenos usados por eles saem com fervura de água. Faça isso, porque muitos dos vendedores de água e comida se corrompem e aceitam o dinheiro para colocar veneno na sua comida e água. Por exemplo, para eles conseguirem envenenar, compram os donos de venda de produtos para a água já vir envenenada de fábrica e em todos os mercados a água já vem com químicos nocivos. Também colocam toxinas nos macarrões, farinhas de aveia, farinha d'água, farinha láctea, farinha de trigo, no sal, cozinha e outras coisas, desde a fábrica ou até mesmo na mercearia mesmo, conversando ali com o vizinho ou com o empregado. Aí eles envenenam tudo, então se proteja. Principalmente essa última questão eles usam bastante, dando um dinheiro para um empregado de uma empresa ou de um mercado. Ele acaba aceitando dinheiro para colocar, por exemplo, algumas drogas nos produtos e algo parecido. Também existe um sistema de filtro que filtra a água do poço e fica tão bem filtrada que a água se torna potável para o consumo humano. É só você procurar esse sistema de filtragem na internet. E o poço a ser cavado tem que ser no mínimo de 50 a 100 metros ou mais. Também existem máquinas que tiram água do ar em grande quantidade para encher a sua caixa de água. É só procurar que tem tudo isso na internet também. Se você mora em condomínios fechados
ou a sua água é tratada com hipoclorito de cloro ou qualquer outro produto, provavelmente os mandados dos perseguidores conseguem contaminá-los e você será prejudicado. Então, é mais um motivo para ter a sua própria fonte de água potável. Faça isso e se proteja, porque realmente eles estão mal intencionados e querem com isso que você fique desequilibrado, cometa crimes e seja incriminado. E se você não for incriminado e nem se acidentar, vai perder saúde. Ou seja, de qualquer jeito, você perde com isso. Também é bom você evitar comprar comidas feitas ou comidas de preparo rápido. Dê preferência para as comidas cozidas e feitas por você mesmo, não esquecendo que a fervura tira várias químicas da água e dos alimentos. É importantíssimo também você evitar as drogas, pois isso fortalece grandemente sua mente, evita que você enlouqueça, se suicide ou se irrite a ponto de vir agredir fisicamente ou cometer atentados contra alguém. Saiba que o uso de drogas enfraquece grandemente a mente do ser humano, deixando-o por um fio. E ao os terroristas colocarem essas drogas fortíssimas em suas vítimas, a grande maioria enlouquece, a ponto de vir agredir fisicamente alguém ou vir a cometer suicídio por estar deprimido ou extremamente enraivecido. Evite toda e qualquer tipo de drogas ilícitas, tais como a cocaína, êxtase, crack, pasta base de coca e outras. Evite também as drogas lícitas, tais como o fumo, as bebidas alcoólicas, o açúcar, que se for misturado com leite é pior ainda, carnes de animais. Evite dormir menos de 8 horas por dia. Evite casa mal ventilada. Evite alimentação não integrais. Evite café. Evite roupas curtas que ajudam a pegar resfriado. Evite o excesso de sexo. E evite quem pode e não quer fazer nada disso para se proteger e proteger os outros. Os próximos links abordarão com muito mais detalhes alguns desses assuntos que lhe ajudarão grandemente a superar esse problema, como por exemplo, por que exatamente não devemos usar drogas ilícitas e nem lícitas, e várias outras coisas. Por exemplo, aprenda mais sobre isso nesse link abaixo. Aí tem um link que vai redirecionar você para uma outra matéria, que vai estudar com você só sobre esse assunto, né? Do porquê que você tem que se abster dessas drogas. Tem um outro link também que diz que por que Deus se afasta de quem não quer se cuidar. Aí você vai entender melhor por que não é bom a pessoa deixar de se cuidar. Porque você deve ter mais devoção. Entenda o que Satanás mais faz para prejudicar as pessoas. Aprenda o que comer. Então, para cada assunto desse, tem um link que você vai acessar e vai estudar mais detalhadamente. Mas é bom você abrir uma exceção para o consumo de leite integral, de vacas bem tratadas e de ovos de galinha caipira bem tratadas. No caso de você estar sendo envenenado e não ter dinheiro para comprar os equipamentos recomendados aqui. Por mais que recomendamos o veganismo mais rígido e de amarmos muito os animais, saiba que uma das únicas coisas que retira o veneno do sangue são os leites integrais de vacas, ovos de galinha caipira e o Lugol. Saiba que o carvão ativado, a argila e a água pura ou condensada retiram algumas toxinas, mas não retiram várias outras toxinas do sangue. Já o poder de atuação do leite de vaca integral e do ovo de galinha caipira é bem maior, pois retira várias toxinas do estômago, intestino e do sangue. Mas só recomendamos o uso do leite e do ovo em caso extremo de falta de recursos para comprar os equipamentos acima recomendados, pois esses dois produtos também têm algumas toxinas, nada comparável às toxinas da carne, pois são mais fracas. E essas toxinas do leite de vaca fazem dar calor e tem ácido lático, que faz o músculo doer ao exercitar-se. Mas só que é bem mais fraquinho esses efeitos do que os efeitos da carne, né? Já o ovo de galinha caipira tem o mesmo do leite, mas um pouquinho mais forte e também dá uma certa incontinência sexual. Então, tem que se evitar esses produtos. Só usá-los em extrema necessidade. Agora, lógico que esses efeitos colaterais ruins que eu acabei de mencionar não é nada comparável ao efeito colaterais do que a carne causa, né? É bem mais fraquinho. Também tem um suplemento chamado Lugol. Esse suplemento chamado Lugol é muito usado para tirar toxinas do organismo, combater radiação nuclear e combater algumas doenças. O Lugol
é feito com 5% de iodo, 10% de iodeto de potássio, 85% de água e deve-se tomar de 2 a 3 gotas por dia na água do seu dia a dia ou nas garrafas da água da sua geladeira. O Lugol normalmente é encontrado em farmácias de manipulação. Aprenda mais sobre o Lugol acessando os links abaixo. Então aqui tem alguns links que vão redirecionar você para uns vídeos do YouTube que tem grandes médicos ensinando a importância de usar o Lugol. Também aprenda a buscar a força de Deus. Tome muito cuidado e também repasse essas dicas para os seus irmãos e amigos que você ama muito. E lembre-se dessa promessa, abre aspas, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, fecha aspas. Mateus capítulo 24, verso 13. Amém e glória a Deus. E que você peça a força de Deus para que Ele ajude você a pôr tudo isso em prática na sua vida para que você seja muito mais feliz. Esse é o meu real e sincero desejo para você e sua família hoje. Em nome de Jesus, amém. Eu ia também esquecendo de dizer para você que pode parecer para você, ou você pode ter alguma dúvida de que será que essas denúncias realmente foram feitas há todo esse tempo atrás? É o que você pode se perguntar, né? Então, caso você tenha essa denúncia, você pode ver a data, né? E não só a data, mas você pode ver também o histórico de edições, né, dessa denúncia, né? Como você vê, o título tá até diferente logo na primeira vez que eu publiquei, em 31 de julho de 2016, né? Eu não tenho tempo para mostrar todo o conteúdo, ler todo o conteúdo com você, mas na sua casa você pode parar o vídeo pouco a pouco e ir lendo todo o conteúdo da denúncia, né, para ver como é que ela estava e como que ela foi sendo mudada pouco a pouco, conforme eu fui aprendendo mais, né. Então, você pode ter essa dúvida porque realmente tem como a pessoa pegar um texto publicado antigamente, qualquer texto, dizendo, por exemplo, oi, tudo bem? E a pessoa simplesmente editar, colocar outra coisa e dizer que fez uma denúncia há muito tempo atrás, né? Então, se você tem essa espécie de dúvidas, você pode acompanhar aí ela com mais precisão, né? Para ver se de fato ela foi feita mesmo há todo esse tempo, né? Nesse vídeo, na sua própria casa, né? Você tem que pausar. Eu estou passando aqui o texto muito rápido, mas na sua casa você tem que pausar ele e lendo pouco a pouco se você tiver essa dúvida. Então é isso.